Ferramentas computacionais auxiliares no projeto de moldes para plásticos. Nós vamos estudar nessa aula o que seria esse software de simulação computacional chamado Moldflow. Onde que ele nos auxilia no projeto de moldes, né? E quais são os fatores críticos que fazem dele uma ferramenta sensacional, né, extremamente interessante, mas quais são os cuidados que eu devo ter para usar essa ferramenta e obter os resultados que eu desejo, que eu espero, e do que se baseia esse software, né? Porque às vezes é uma caixa preta, a pessoa fica pensando como que pode, né? Essa ferramenta de simulação, ela apresentar o comportamento que o material plástico apresenta na realidade, né? Mas, na verdade, o software ele não traduz 100% da realidade, porque ele não consegue levar em conta todos os fatores envolvidos na realidade, né? No processo real. Imaginamos que você, quando faz uma simulação, que é a resolução de uma série de equações matemáticas para simular o processo de fluxo de plástico derretido, você estipula condições padrões, né, de temperatura, de pressão, e que muitas vezes na prática isso não ocorre. Portanto, a ferramenta é uma aproximação, né? É uma aproximação da realidade, não é uma reprodução da realidade, né? Mas ela provou ao longo desses anos, há mais de 30 anos já que utiliza essa ferramenta, que ela reproduz com bastante aproximação da realidade. Então, a ferramenta Moldflow dá para a gente confiar que é uma ferramenta auxiliar. Então, ó, injeção de plásticos é um processo complexo, né? Projeto de moldes para injeção é complexo, porque isso vai definir a qualidade da peça. Muitas vezes um molde pode custar 1 milhão, 2 milhões de reais. Então você tem ali no processo de injeção muitas variáveis envolvidas no processo de fluxo, que muitas vezes é difícil de você prever se você não tiver uma ferramenta auxiliar. É aí que entra softwares tipo Moldflow, né? Que eles nos auxiliam no controle desses parâmetros. Então, primeiro, nós vamos expor, né, a geração da malha. Então, como que começa esse processo, né? Esse processo começa com um desenho fornecido na forma de CAD. Então, existem vários softwares aí de desenho, né? O desenho ele tem que ser em 3D. E aí esse desenho, esse CAD, ele vai ser transportado para dentro do software aqui do Moldflow, né? Que é um software de computação assistida por computador. E aí nós vamos criar dentro desse sólido, né, que é como se fosse a cavidade que o material plástico estaria circulando, né, ou transitando, ele vai ser dividido numa malha, então vai ser criada uma malha de vários pontos. Essa malha ela pode ser feita de várias formas. O mais comum é fazer a forma triangular, porque a técnica de integração numérica utilizada para resolver essas equações aí é mais usada em elementos finitos. E então é como se você fosse dividir a superfície onde o plástico vai preencher, né, que seria a peça em si, essa superfície, com uma série de triângulos. Então, a homogeneidade desses triângulos ela vai influenciar na clareza da resposta, né? Na veracidade, na reprodução da resposta. Então, existe um programa que gera essas malhas. Mas quando você tem geometrias muito adversas, essa malha ela tem alguns problemas que você tem que depois corrigir manualmente. Então, se você se dedicar um bom tempo para